Olá, seja bem-vindo a mais um programa Insight, o seu programa de empreendedorismo. E hoje nós temos dois convidados ilustres. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, a gente vai falar da importância da contabilidade nas empresas. E para isso, eu quero agradecer a presença de dois dos maiores contadores aqui de João Pessoa, Maria Alves, Leonardo Lopes, obrigado pela presença de vocês. E já passando a palavra para o nosso querido André, também fazer os cumprimentos e lá começar esse debate que hoje realmente a coisa vai ser muito interessante, André. Isso. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes pequenos empresários falarem a respeito. Alguns deles têm receio de abrir uma empresa, constituir uma empresa mesmo, com um CNPJ, enfim, porque acredita-se que a carga tributária, ou que, de forma mais simples, os impostos serão mais altos. Eu não vou abrir, eu vou continuar como pessoa física, eu vou continuar tentando levar até onde puder sem abrir a pessoa jurídica, porque a partir desse momento que a pessoa jurídica for aberta, a minha carga tributária e os impostos que eu vou pagar vão ser altos demais e eu não vou conseguir bancar isso. Então, a primeira pergunta que eu preciso fazer para vocês, para esclarecer para quem está em casa nos assistindo, é justamente isso. Isso é um mito ou realmente é verdade? A pessoa jurídica paga muito mais imposto do que o empresário, como pessoa jurídica, paga muito mais imposto do que como pessoa física, ou não? Bom, eu vou começar respondendo. Só se você estiver na informalidade. Na informalidade, infelizmente, ele não se paga nenhum imposto, porque está na informalidade. Mas na hora que você opta pela empresa e você como pessoa física, a empresa se paga menos tributo do que a pessoa jurídica, paga menos tributo que a pessoa física. Tá? Isso é mito de dizer, não, eu sou como pessoa física, eu pago muito menos. Não, não é verdade. Até hoje os autônomos mesmos, os autônomos já estão escolhendo correr para pessoa jurídica do que ficar como pessoa física. Porque pessoa física é tributada diretamente na fonte 27,5%. Tá? Enquanto a pessoa jurídica chega ao teto de 16,3%, 33%. Então, você aí já tem uma margem próxima aí em torno de 10% de lucratividade entre uma e outra. Fora o manuseio, a forma de que você vai lidar com toda a movimentação da empresa. A questão de empregados, questões trabalhistas. Em pessoa jurídica é muito mais fácil de você lidar com que como pessoa física. Perfeito. Maria Alves, e qual então seria, grosso modo falando, ele citou algo em torno de 10%, não é isso? Mas quais os impostos que a pessoa jurídica, os impostos básicos hoje, que quem abre uma empresa, uma pessoa jurídica, um CNPJ, quais os impostos básicos que ela começa a pagar a partir dali, a partir do momento da abertura da empresa? Depende muito do tipo da atividade, certo? Se for atividade de comércio, ela começa pagando 4% no Simples, né? Que é como ele falou, na pessoa física é 27%, dependendo do montante, do valor que ela esteja nas suas atividades, certo? Nós temos o caso do construtor, ele construindo como pessoa física, ele vai fazer o ganho de capital e vai pagar 27%. Ele tendo uma construtora pequena, que ele começa já com um percentual maior, porque é prestação de serviço ou construção. Se for construção, ele vai para a parte de comércio, porque ele vai vender a casa. Perfeito. Deixa eu atrapalhar, porque vai. Eu sou dentista, tenho algumas empresas nessa área, e aí essa dúvida eu vou aproveitar aqui para fazer uma consultoria, que também muita gente me pergunta. O dentista, como pessoa física, então, ele paga em torno de 27% em cima da receita dele, do consultório dele. E como pessoa jurídica, o dentista pagaria quanto? Aí ele é prestador de serviço, ele vai ter um percentual maior do que 4%, que pode ser 5,5%, 6%, e ele vai obedecer uma tabela. Certo. À medida que for aumentando o seu faturamento, os percentuais, até 120 mil é um valor, 360 é outro e assim por diante. A tabela do 120 mil seria quantos por cento? 6%. Quer dizer, de 27, mais de 20% de economia. Perfeito. Só a prefeitura é 5%. Né?
Se você não for o empreendedor, se você não for pessoa jurídica, não tiver o CNPJ, certo? Só o percentual da prefeitura já começa em 5%. Agora, tem um detalhe desse aí, que você, como dentista, é uma opção do Simples, que você vai para uma faixa diferente, tá? Ou seja, um anexo diferente. Ela está citando como serviço, mas o odontologia já vai para o anexo 7, tá? Anexo 7 e 6, isso. Vocês já começam a pagar mais impostos pelo Simples Nacional, que é em torno de 16,5%. Mas mesmo assim ainda é uma ainda grande é viável, vantagem, mas né? pô, vamos lá. Mas esses 16,5% está incluso nisso aí a parte patronal do INSS de funcionários que você tenha. Tá certo? Já inclui isso. Já inclui isso aí. Então, se você fizer os cálculos matematicamente, vale muito a pena, que cai muito esse valor para o patamar muito pequeno. Porque você tem uma ideia, é o seguinte, você como dentista, pessoa física, e assinando a carteira de uma pessoa, de um atendente, você vai pagar em cima do salário dela 25,8% de INSS. Tá certo? Enquanto você sendo pessoa jurídica, optando do Simples Nacional, você não pagaria nada desse patronal. Quem pagaria seria o próprio funcionário, que seria os 8% do salário, 8%, ou 9% ou 11%, dependendo da faixa de salário. Em resumo, fica a dica para a minha categoria. É muito melhor ser uma pessoa jurídica, ter lá seu CNPJ, do que trabalhar com seu CPF, pessoa física. Isso, principalmente se você tiver um número de funcionário maior. Quanto maior o número de funcionários, melhor ainda você se optando do Simples Nacional. Perfeito. Porque você não vai ter despesa com previdência. Com previdência. Você sendo simples. Sim. Você só vai recolher o que recebe do desconto do funcionário. Você vai repassar. Então você não tem despesa nenhuma com previdência com respeito ao funcionário que ele falou. Por isso que quanto maior o número de funcionário, melhor. Realmente, eu disse a você que o papo ia ser muito interessante. E aí, talvez o nosso telespectador, que ele não tenha tanta estrutura, ele fica pensando, poxa, eu vou continuar aqui no meu negocinho, na informalidade e tal. Antes da gente entrar em detalhes mais específicos das categorias, né, o MEI e tal, eu quero perguntar a vocês de uma forma bem rápida, quais são as vantagens? Tá, eu tenho um CPF, se vocês pudessem elencar, vantagem X, e quais são as vantagens de abrir um CNPJ, de sair da informalidade e entrar no CNPJ? Na opinião de vocês, quais seriam as maiores vantagens disso? Principalmente, você sair da informalidade, você não tem um amparo nenhum por lei. Se você adoeceu, acabou, você não tem nada, nenhuma assistência disso. Você estando pelo menos no MEI, que eu estou falando um microempresário que tem um faturamento mensal de R$5.000, que isso é uma grande faixa da econômica no país, tá? Ele tem pelo menos o INSS. E o custo disso dele é R$50 em média por mês. Então, tu imagina o seguinte, hoje um funcionário, um autônomo qualquer que for pagar o INSS é 20% em cima do salário mínimo, que dá aí R$180 mais ou menos, 180 e poucos reais. Então, tu pelo MEI, tu pode faturar R$5.000 todo mês, e tu vai pagar em média de R$50 por mês. Se tu adoecer, tu tem uma previdência que vai te pagar todo mês um salário mínimo. Se tu vier a faltar com a tua família, ela vai deixar uma pensão para quem precisa. Então, tudo isso aí leva você a sair da informalidade. Realmente, a gente entrou agora nesse assunto do MEI e tal. Então, esse com certeza vai ser um assunto que a gente vai ter muito para debater no nosso próximo bloco. Então, você que está nos assistindo, segura aí que em instantes estamos de volta com esse tema fantástico que é a contabilidade nas empresas. Te aguardo.
Seja bem-vindo à Multifilme Equipadora, a única empresa autorizada e homologada 3M de películas automotivas na Paraíba, oferecendo os melhores serviços e produtos automotivos para veículos nacionais e importados. Aqui você encontra toda a linha completa de MP3 e central multimídia Pioneer e toda a linha de acessório Keiko, projetos acústicos de som automotivo, películas de controle solar, higienização do ar-condicionado e troca de óleo, rodas esportivas de aro 13 e aro 20. Multifilme Equipadora. O seu carro agradece. Estamos de volta com o nosso programa Insight, o seu programa de empreendedorismo. E hoje o tema é muito interessante. Hoje o tema é a importância da contabilidade nas empresas. Estamos aqui com Maria Alves, Leonardo Lopes, dois dos maiores empresários da capital aqui de João Pessoa. E eu quero entender um pouquinho, começar fazendo uma pergunta para você, Maria. Essa questão do MEI, especificamente voltado para a questão tributária, as vantagens. Quais são as vantagens? Como é que funciona em detalhes o MEI? Aquele nosso telespectador que queira iniciar com CNPJ, que ele vai ter aí as vantagens, talvez para o funcionário, ou até mesmo uma coisa que é muito importante hoje em dia, emissão de nota fiscal. Né? Um cliente, ele às vezes presta um serviço e o cliente precisa daquela nota fiscal e ele como CPF, né, como pessoa física, ele talvez não consiga fazer isso, ou certamente ele não consegue emitir nota fiscal. Então, explica aí para mim quais são as vantagens, como é que funciona o MEI, né, o microempreendedor individual? A vantagem já começa na abertura. É uma abertura rápida. Você senta no computador com o documento de identidade, CPF e comprovante de residência, abre sua empresa imediatamente. A própria pessoa pode abrir? Pode abrir, certo? Tem a vantagem dele, tem um empregado, ele pode registrar e oficializar a situação do empregado, certo? E tem a vantagem dele emitir a nota fiscal, se for prestação de serviço ou se for comércio. Ele tanto emite a nota da prefeitura como a nota da Receita Estadual. Doutor Leonardo, no que diz respeito ao MEI, qualquer atividade ela é abrangida pelo MEI ou existe uma tabela específica? Quanto, já me emendando uma outra pergunta, qual é o faturamento máximo? Quais são as questões? Porque assim, tem vantagens, né? Maria, ela falou das vantagens, e agora você vai explicar essa questão e talvez também trazer as limitações. Eu não diria desvantagem, limitações, né? Qual é a questão do MEI? Vamos lá. O MEI hoje abrange muita coisa, muitas opções de você entrar no MEI. Porém, tem algumas restrições. O dentista não poderia ser do MEI, tá certo? O contador poderia ser do MEI, tá certo? Mas tem certas profissões que não poderia. Por exemplo, o engenheiro não pode ser do MEI. Tá? Consultoria você não pode fazer no MEI. Mas tem muitos que abrangem. Porque o MEI, como é muito pequeno, é mais resumido para aquela informalidade mesmo. Para o pipoqueiro, para o mecânico, tá? Para o pedreiro, para o pintor. Então, todo isso aí é que faz com que tenta atrair esse pessoal para dentro desse programa do MEI. Tá? O faturamento é pequeno, você começa 5 mil é mensal, chegando até 60 mil por ano, e pode até 20% disso aí. Passou disso, você sai da opção de MEI. E aí quando você sai da opção de MEI, você passa para uma empresa do Simples Nacional, da qual você começa com a tributação. Dependendo do que você faça, se for comércio, 4%, se for serviço, em torno de 6%. Quanto é que o MEI paga por mês? Como é que hoje está a classificação das empresas? Por exemplo, a pequena, média empresa, ainda é por faturamento? Ainda é por faturamento, tá? Tem a média e pequenas empresas. Quem dita mais é o faturamento do próprio Simples Nacional, tá certo? A faixa é muito próxima delas aqui.
você às vezes que classifica, quando você abre sua empresa, você pede o enquadramento na junta comercial da opção de você ser micro ou de você ser EPP, que é uma empresa de pequeno porte, que não tem vantagem ou desvantagem. Você concorre como qualquer uma outra empresa, tá certo? Num patamar de impostos. A única vantagem disso é quando você participa de algumas licitações que o governo diz, se tiver um empate, quem leva é a pequena empresa ou a microempresa, assim sucessivamente. Tá? Entendi. Voltando para o MEI, né, que a gente estava no MEI, daqui a pouco a gente vai entrar nessa ideia de tributação de simples. Beleza. Quanto é que, Maria, quanto é que paga? Quais são as tributações? Abri minha empresa aqui como MEI, fui lá na internet, fiz o meu cadastro e tal. Aproveitando uma deixa, existe uma tabela para que eu possa saber se a minha atividade se enquadra no MEI? Existe. Então a gente Na Receita Federal. Ah, ótimo. Certo. Tá, e quais são as tributações? O que é que o MEI paga para ele abrir o MEI? É R$50, 50 e um quebradinho, 50 e 30, 50 só. Aí está incluído todos os impostos, no caso que seria, é só essa taxa. Você entra na Receita Federal, imprime essa taxa e recolhe. Certo? A partir daí tá aberta a empresa. Não, a empresa para você abrir, você vai entrar no site do empreendedor, aí lá vai abrir, vai cadastrar todos os seus dados e vai abrir a empresa. O microempreendedor individual, ele tem CNPJ ou não? Não, quando ele faz o cadastro, que está tudo ok, aí já imprime na hora o CNPJ, o contrato da empresa individual na junta comercial, ele já imprime tudo. E fica o alvará da prefeitura, ele vai receber um alvará provisório, que ele vai lá na prefeitura, dependendo da atividade dele, ele já pode receber o imediato ou, se faltar algum documento, ele apresentar para poder receber o definitivo. Precisa ter endereço comercial ou a própria residência? A própria residência pode ser. Mesmo que seja registrado lá como residencial? Só não é bem aconselhado apartamento, né? Apartamento precisa de autorização do síndico, precisa de autorização de todos os moradores para que permita uma empresa ali naquele local. Isso é importante, né? Pela movimentação para o apartamento, então o edifício precisa autorizar. Entendeu? Entendi. Agora sim, a gente saiu da faixa do MEI, né, que é aquele empreendedor pequenininho, né, que tem, como foi falado, pipoqueiro, mecânico, um salão de beleza, né, alguma coisa do tipo, com pouca movimentação. Ele passou desse teto, aí, desse patamar de R$60 mil por ano ou R$5 mil por mês. Aí ele se enquadra em quê? Qual é a nova faixa de tributação? Onde é que ele vai se enquadrar? Vai também pela atividade dele, para ele se enquadrar no Simples Nacional, certo? Aí no Simples Nacional, ele vai ter os funcionários, ele vai poder botar à vontade, porque no mês só pode um, e no Simples Nacional não tem limite, ele pode ir registrar de acordo com a necessidade da atividade dele. Perfeito. O MEI, eu entendi que é muito simples de você fazer. Você sozinho consegue, chega lá no computador, imprime uma guia, enfim, é bem prático. Mas quando você passa já para uma empresa realmente, né, que seja uma micro ou uma pequena empresa, já as coisas já complicam um pouco mais, né? Até para você fazer a folha, para você emitir impostos. Até mesmo na mudança do MEI que você ultrapassou e passa para uma empresa que passa a ser um empresário individual. Quando você faz isso, você já precisa de um contador. Obrigatoriamente, você tem que ter um contador que responda pela parte contábil da empresa, a contábil e fiscal da empresa, tá certo? Isso já é exigido de imediato, porque você só dá continuidade aos trâmites se você tiver e contratar um contador. Então, não é porque é mais difícil da própria pessoa fazer, é porque é obrigatório ter você tem a que assinatura ter. do... É muito mais difícil também, tá? Tem muito mais detalhes, não é mais difícil, mas tem muito mais detalhes. Você tem que fazer um requerimento de empresário, você tem que dar entrada na junta comercial, aí você começa a pagar taxas, tá certo? Você paga a taxa para dar entrada lá. Quanto ao MEI, você não paga nada. Esse que Dona Maria falou, você tira normalmente e sai sem nenhum tostão, sem gastar absolutamente nada. Só que quando você passa para o empresário individual, você já começa a gastar. Já começa a ter o gasto. Então, na verdade, as facilidades do MEI
é mais para trazer todo mundo que está na informalidade para dentro do sistema. Exatamente. Isso, E caso essa pessoa comece a crescer, aí você, vamos dizer assim, ela caiu na rede, né? Exato. Entendeu? Muito O bom. governo é o que quer isso. Trazer a formalidade, realmente isso vai gerar tributação, vai gerar riqueza, né? Para onde vai essa riqueza não é papo do insight, não é verdade? Mas essa é a questão. Já que foi citada a questão de custos, então esse eu acho que é um tema muito interessante, é um ponto muito interessante para a gente conversar no nosso próximo bloco. Então segura aí que no nosso próximo bloco a gente vai trazer quanto é que se investe para abrir uma empresa, quais são os trâmites para que você possa ter essas informações e quem sabe trazer valor para o seu negócio. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo à Multifilme Equipadora, a única empresa autorizada e homologada 3M de películas automotivas na Paraíba, oferecendo os melhores serviços e produtos automotivos para veículos nacionais e importados. Aqui você encontra toda a linha completa de MP3 e central multimídia Pioneer e toda a linha de acessório Keiko, projetos acústicos de som automotivo, películas de controle solar, higienização do ar-condicionado e troca de óleo, rodas esportivas de aro 13 e aro 20. Multifilme Equipadora. O seu carro agradece. Estamos de volta com o nosso programa Insight, falando hoje sobre a importância da contabilidade nas empresas. E no bloco anterior foi levantada uma questão bem interessante, né? A questão de qual é o investimento, quanto se gasta para se abrir uma empresa sem que seja uma MEI. Então eu quero que vocês me expliquem como se eu fosse um empresário. Cheguei no escritório de contabilidade de vocês e vou dizer, ó, quero abrir uma empresa. Tá, e aí? Como é que funciona? Quais são os próximos passos? Os passos são os seguintes. 299 a taxa da JUSEP, que é para o contrato, registrar o contrato. Isso quando ela não é MEI. Nós já estamos partindo para uma empresa normal. Isso. Certo? Tem 21 da Receita Federal. Tem 29 da Receita Estadual, se no caso ela for comércio. Se ela for serviço, não tem essa taxa da Receita Estadual. E o alvará da junta, que depende muito da área que eles caracterizam como área nobre, mas em média é R$290. Uns R$700. Mais ou menos. Basicamente, E vem a parte do contador também, né? Se a empresa não for simples, ela precisa de um visto do advogado. Se ela for simples, ME, quando fizer o enquadramento, já colocar como ME, já dispensa esse visto do advogado, certo? Aí vai ter também a taxa do advogado que ele vai cobrar para colocar esse visto, certo? Tem a taxa de bombeiro também, Tem isso a ainda é taxa obrigatório ou não? O bombeiro agora ele está direto, saiu da junta, que antes era dentro da junta. Quando você dá a entrada, já fazia tudo lá. Agora não é, agora você tem que ir lá para o bombeiro mesmo. E tem mais uma taxa. Tem uma taxazinha para pagar Perfeito. também.
quem está em casa está percebendo que bastou sair do MEI, entrou como uma pequena empresa, a burocracia, a quantidade de impostos, enfim, já a coisa já começa a não ser tão simples. E a minha pergunta é, existe algum projeto ou existe alguma tendência hoje de que esses impostos sejam unificados ou que isso se torne uma coisa mais simples, tanto para o contador quanto para o empresário? Porque tem momento que o empresário está pagando ali taxas e impostos que muitas vezes ele nem sabe ou não está pagando, enfim. É tanto impostozinho, tanta taxa que existe que... Então a pergunta é, a gente pode ter alguma expectativa a curto prazo ou não? Bom, o Simples já está dizendo, já está simplificado, que a empresa que é optante do Simples, ela paga todos os impostos numa única guia, tá? Não é que ela esteja pagando um só imposto, não. Ele está pagando todos os impostos em uma única guia, porém, reduzidos as alíquotas de acordo com o faturamento dela, tá? Se ela for, por exemplo, uma de serviço, ela paga 2% de ISS. Diferente, e se fosse uma empresa que não fosse do Simples, ela pagaria 5%. Estou falando isso João Pessoa, porque depende dos municípios, tá? 2% no Simples Nacional. E vai crescendo gradativamente de acordo com o faturamento, porque no Simples Nacional, os impostos que estão embutidos nele é ISS, o INSS, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e o próprio ICMS. Tá? A maior vantagem do Simples Nacional, dependendo da quantidade de funcionários que se tenha, é pela parte patronal que você deixa de recolher em folha, como eu falei no princípio, aqueles 25,8%. E paga justamente na guia do Simples Nacional. Paga pelo faturamento. Existe a parte patronal e isso. Você paga apenas aquele, eu não sei se é 6% ou é 8% que você desconta do funcionário, é isso? Isso, dependendo do salário do funcionário, 8%, 9% ou 11%. Tá certo? Porque o salário mínimo até 1.000 e alguma coisa dá 8%, depois passa para 9%, depois vem para 11%. Que você paga, mas foi descontado. Ou seja, que você não paga, você descontou do seu funcionário e repassa para o INSS, para a Previdência. Tá? Você repassa para a Previdência, você simplesmente repassando. Não é você que está pagando. Quem pagou foi o funcionário. Coisa interessante também é que hoje em dia existe muito a ideia de eu vou montar uma empresa com meu sócio. Eu quero um sócio, vamos lá, vamos junto. Às vezes são até grandes amigos e tal. Qual é a diferença de eu fazer uma empresa só minha e de uma empresa com um sócio? Existe questão tributária diferenciada ou é somente na abertura? Qual é a diferença dessas duas empresas? No caso, a empresa que você diz só minha seria a Ireli. Isso, não é isso? perfeito. A Ireli. Ou a individual. Tem a individual, que é a individual, que é aquela que você tem só um contrato, que é um requerimento à junta comercial de empresário. Certo? Então eu tenho 3 opções, ou a individual, ou a Ireli, ou a limitada. A sociedade limitada, não é isso? E a SA, que já é um porte maior. Um porte maior, certo. Então vamos lá. Qual é a mais simples dessas 3? A individual ou a Ireli? Para os impostos, essa daí não tem nada a ver. Isso aí são os tipos de sociedade, certo? Não é parte tributária. Para a parte tributária todas são iguais. São a mesma coisa. Muito bom. Mas aí qual a diferença? Então é só na abertura que... Qual a diferença? Se eu quero abrir com o meu sócio, o que é que vai ter de diferente de eu abrir uma empresa individual? É o contrato social? Como é que funciona isso? Porque a individual é um requerimento à junta e está resolvido. A limitada, aí tem que fazer um contrato onde vai reger as cláusulas que vai dizer, né? Elas vão rezar o que é que você vai acontecer com o seu sócio, a atividade da empresa. O contrato vai rezar tudo que vai acontecer naquela empresa, qualquer coisa que houver necessidade da justiça, tem um contrato para você verificar as cláusulas. É aí onde está realmente a importância, né, para o nosso telespectador, porque muitos empresários, principalmente quando estão começando, ele é aquele tipo de pessoa que ele quer fazer tudo dentro da empresa dele.
né? Ele quer receber, ele quer vender, ele quer ver a parte tributária, contabilidade, caixa, não sei o quê. E às vezes falta justamente um detalhe que venha fazer toda essa diferença. Isso. Não é isso? E aí... Deixa eu fazer uma pergunta aqui com relação à responsabilidade pessoal do empresário. Então, eu como empresário, vou chamar empresário CPF, né? Não abri firma, não tenho CNPJ, então eu sei que a empresa, que nem existe, tudo é sobre a pessoa física mesmo. Certo. Mas a partir do momento que eu saio desse momento, né, e eu abro, por exemplo, um Eireli, eu sei que eu tenho até 80 mil, não é isso? Hoje são 6 salários mínimos, R$ 93.700. 93.700. E na limitada eu coloco lá o capital da empresa, não é isso? Isso. E aí a responsabilidade da empresa vai até aquele capital. Isso. Perfeito. Porém, ele está dizendo lá, né? Você está dizendo é limitada naquele capital. Quando você está individual, para não atingir o seu patrimônio externo, então é por isso que o capital são maior. É o pensamento dele. Não se confunde com a pessoa física, tá? Diferente do requerimento do empresário. O requerimento do empresário, você pode ser confundido com o próprio pessoa física. Perfeito. Tá? Entendi. Porque a única diferença do requerimento do empresário para a pessoa física é que um tem CPF e o outro tem CNPJ. CNPJ. Só. Mas todo o patrimônio do empresário, da pessoa física, tudo, está confundida com pessoa. É tudo Maria, no caso. É tudo. Eu sou Maria, pessoa física, e sou Maria, firma individual. Então, até na questão da proteção do patrimônio, a pessoa jurídica ela é interessantíssima. Isso. Perfeito, tem dúvida. Não tem dúvida. Você tem, é por isso que tem essas faixas de você negócio. Porque o Eireli é muito novo para nós aqui, tá? O Eireli acho que tem uns 4 anos no máximo, 5 anos, isso aí. E foi muito, assim, já tem há mais tempo. Porém, no Brasil tem essa coisa, faz, mas não, deixa regulamentar. Foi regulamentado, acho que há uns 4 anos, 5 anos atrás, se eu não me falha a memória. Isso já existe há mais tempo. E mais demorado ainda foi a junta aqui aceitar. Tá? Porque depois estava regularizado, até a junta aceitar, porque eles tinham que saber como era para poder fazer o registro. Então levou algum certo tempo disso aí. Mas hoje não, hoje já andam bem. E é uma funcionalidade muito boa, o Eireli. Fantástico, fantástico. Realmente, o papo de questão de contábil, provavelmente a gente teria horas e horas aqui debatendo, enfim. Então, para você, o nosso telespectador, as suas dúvidas, suas sugestões, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, enfim. E eu quero de prontidão aqui agradecer, né, a Maria Alves, Leonardo Lopes. André, alguma consideração final? Não, eu acho que esse programa foi muito interessante e muito esclarecedor, né, para o espectador que está em casa, que tem o seu próprio negócio, às vezes ainda está na informalidade e fica nessa dúvida, será que vale a pena, será que não vale? Eu acho que a conclusão do nosso programa hoje aqui foi justamente essa. É totalmente válido e recomendado, indicado, enfim, acho que não ficou nenhuma dúvida com relação à necessidade de você se formalizar e constituir o seu CNPJ e depois ir crescendo e se enquadrando nas diversas categorias, não é isso? Fantástico, fantástico. Então, te aguardo no nosso próximo programa. Até mais.